Olá e bem-vindos a mais uma exploração connosco. Hoje vamos analisar uma conversa que achei bem interessante com o Yokai. Aham, Ele é criador de conteúdo, uma figura conhecida lá no Second Life. sim, bastante ativo. As fontes que temos são os certos de uma entrevista. Ele fala da jornada dele nos mundos virtuais, da visão dele sobre o Second Life, que às vezes gera discussão, não é? Pois é. E também da experiência na Twitch e daquela personalidade online dele muito direta. Bem direta, sim. O objetivo aqui é tentar perceber o que leva alguém a entrar nestes mundos. O que é que realmente atrai as pessoas para plataformas como o Second Life? E como é que se constrói essa identidade online, né? E como se defende, principalmente quando há conflito? Exato. Vamos lá então, ver isto mais a fundo. Olha, o ponto de partida que ele conta é a chegada dele ao Second Life, isto já foi há mais de 4 anos, 4 anos. Ok. e é curioso, ele não caiu lá de paraquedas. Já andava noutros sítios, tipo Club QI, IMVU, Já tinha experiência nesses ambientes sociais. exatamente. Mas o que o levou mesmo para o SL, segundo ele conta, foi um convite. E ele estava à procura de, pronto, conteúdo adulto mais robusto. Conteúdo adulto. Ele sentia que faltava isso noutros sítios. Parece que sim. E isso já dá uma pista, né? Sobre o que ele pensa que motiva muita gente a entrar. Pelo menos inicialmente. Sim, e ele é bastante taxativo quanto a isso. Não tem papas na língua. Nada mesmo. Ele chega a dizer que, na opinião dele, talvez uns 90% ou até mais dos utilizadores entram no Second Life primeiro por causa de conteúdo adulto. É forte essa afirmação. É muito forte. Claro que ele depois reconhece que há imensa coisa lá dentro. Festas, DJs, role-playing, famílias virtuais. Certo, a diversidade existe. Sim, ele admite isso. Mas insiste que o grande chamariz inicial, a porta de entrada para muitos, é mesmo essa parte do conteúdo adulto. Só depois é que as pessoas, tipo, descobrem o resto. Como é que tu vês essa tensão entre o que ele diz ser o chamariz e a realidade diversa da plataforma? Olha, é precisamente aí que está o ponto interessante. Essa tensão entre a percepção dele, do atrativo principal, e a diversidade real que ele mesmo admite. Aham. Ele até compara com outras plataformas, diz que cada uma tem a sua tribo, a sua cena, mas que o SL se destaca muito nessa área específica. E ele também sublinha que não é bem um jogo, né? No sentido clássico. Exato. Para muita gente não há aquela coisa de, sei lá, evoluir uma espada, aprender magia. É diferente. A progressão é outra. E essa franqueza toda, essa forma direta de falar, isso não se aplica só à análise que ele faz do SL. Aplica-se a ele mesmo, à persona dele. Totalmente. Ele descreve o estilo dele direto, às vezes até provocador, como algo que ele, tipo, foi construindo Desde miúdo. desde miúdo. Como assim? Ele conta que se sentia meio à parte por ser alto e que tinha pavor que o achassem idiota ou babaca. Foram as palavras dele. Entendo. Queria evitar isso. Sim. Então ele meio que cultivou uma postura para se impor, para não ser ignorado, sabe? Para se fazer notar. Aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Pois é. Ele queria ser lembrado. A qualquer custo, quase. Mesmo que isso implicasse algum atrito. Exatamente. Essa ideia de ser lembrado é chave. E essa atitude toda, claro, molda a forma como ele lida com o conflito online, o ódio, o chamado hate, especialmente no SL. E como é que ele lida com isso? Porque nesses ambientes, infelizmente, é comum. Ele admite que no início aquilo magoava. Mas agora, depende. A reação varia. Ah, Às vezes ele simplesmente ignora e silencia a pessoa. Ele parte do princípio que o hater precisa de plateia, né? Se não tiver, o show acaba. uma estratégia. Sim. Mas outras vezes ele confronta. Vai lá e responde, ou então usa sarcasmo, o tal debochar. Ele responde na mesma moeda, então. A lógica dele é essa. Respeito gera respeito. Se alguém baixa o nível, ele acha que tem o direito de responder da mesma forma. Ele recusa aquela ideia de que o mundo virtual é tipo terra de ninguém, onde vale tudo. Faz sentido, dentro da postura dele de não ser ignorado, de se afirmar. Aham. E essa abordagem estende-se para fora do Second Life. Como é que isso funciona na Twitch, por exemplo? Boa pergunta. Parece que sim. Ele tem um canal na Twitch, o Yokai Isamu, e ele diz que é a terceira tentativa dele na plataforma. Terceira? Ok. Persistente. Sim, mas agora com mais disciplina, mais foco, segundo ele. Ele usa jogos mais populares, tipo League of Legends, para tentar crescer. Estratégia de crescimento.
Funciona? Ele diz que conseguiu quase 400 seguidores em 2 meses, o que ele acha bom, considerando o esforço de ficar a divulgar o link em cada partida. É um trabalho, de facto. Mas o mais curioso para mim é como ele vê o streaming. Ele diz que é quase como uma terapia. Terapia. Como assim? Algo que ele faz porque gosta, por prazer pessoal, embora leve a sério, como um compromisso. Mas a motivação principal parece ser essa, mais do que só o crescimento. Interessante essa dualidade. Terapia, mas com objetivos. E ele fala de desafios específicos da Twitch? Fala, sim. Aponta aquela questão do algoritmo, que às vezes limita a visibilidade se o conteúdo for considerado pesado. Há as regras de conteúdo da plataforma. Violência, nudez, essas coisas. Exato. Dependendo do que se joga ou transmite, pode ser um desafio. Portanto, olhando para o percurso todo do yokai, parece um bom exemplo de como se navega nestes espaços digitais, não é? Sem dúvida. Desde a busca inicial por algo específico. O conteúdo adulto, no caso dele. Sim, passando pela construção de uma identidade forte, assertiva. Que não foge do conflito. Exato. E depois até a expansão para outras plataformas, como a Twitch. Vimos ali a interação entre a identidade da pessoa, o anonimato relativo que a internet permite, ou não. E as dinâmicas sociais que são muito próprias destes ambientes online. Ele insiste muito que não é uma personagem, Diz que é ele mesmo. ele mesmo, mas moldado pelas experiências que teve e por essa intenção muito clara de não ser passado para trás, de não ser ignorado. Então, no fundo, a experiência dele acaba por nos fazer pensar sobre autenticidade online. O que é ser real na internet? E o que nos motiva, não é? Exatamente. E fica a reflexão para quem nos ouve. A querer que ponto essa necessidade que o yokai a descreve tão bem de não ser ignorado, de ser lembrado. Aham. Até que ponto isso molda não só as nossas interações um a um, mas a cultura geral de uma comunidade online. E também, como é que a percepção do principal atrativo de uma plataforma, Como conteúdo adulto no SML na visão dele. mesmo que seja só a porta de entrada, como ele diz, como é que isso influencia as expectativas, a dinâmica toda lá dentro? Mesmo sabendo que a realidade vivida por quem lá está é muito mais rica e variada. Fica a pensar, né? Algo para continuarmos a observar e a discutir. Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa conversa sobre uma prática bem particular, né, lá do Second Life. Os chamados Baby Prims. Basicamente, bebês virtuais. Exato. E a gente tem como base uma gravação, um áudio, onde uma pessoa dá uma opinião assim bem forte, bem crítica sobre isso. Isso, e a nossa ideia aqui é analisar essa gravação, ver os argumentos, as críticas, mas tentar entender também o outro lado, né? O que motiva as pessoas a terem esses bebês virtuais. Que são feitos dos prims, os blocos básicos de construção do jogo. Por isso o nome. Certo. No áudio, a pessoa até começa dizendo que acha os baby prims fofinhos. Quer dizer, reconhece um certo apelo visual. Ele admite isso. Mas logo em seguida vem a crítica pesada. Sim, fala-se do custo, né? Uns 5.000 Linden Dollars para começar. Que é a moeda do jogo, Linden Dollar. Isso. E depois mais uns 500, 600 por mês com roupinha, acessório, essas coisas. E aí já entra o ponto central da crítica dele, né? Que é a questão das prioridades. Por que gastar tempo e principalmente dinheiro real? Porque geralmente se compra Linden com dinheiro de verdade. Exato. Por que gastar esses recursos num boneco virtual, como ele diz? Ele acha que esse tempo e dinheiro poderiam ir para outras coisas no SL ou até fora. Principalmente pensando nas necessidades do mundo real, né? Justamente. E essa crítica fica muito pessoal quando ele revela que foi adotado na vida real. Ah, sim. Isso dá um peso enorme ao argumento dele. Com certeza. Ele defende com muita paixão que, se alguém quer ser mãe, deveria pensar na adoção real. Fala das crianças em orfanatos. E ele não aceita muito a desculpa da falta de dinheiro para adoção real, né? Ele acha que a vontade é mais importante. É uma visão intensa, moldada pela experiência dele. Sem dúvida. Aí, a conversa no áudio vai para um lado mais, digamos, psicológico. A fonte vê o próprio Second Life como uma espécie de fuga da realidade. O que ele até acha aceitável, tipo, como ver uma série, ler um livro. Isso, em doses moderadas, tudo bem. Só que, para ele, essa dedicação aos baby prims, isso ultrapassa um limite. Vira quase um sintoma de algo mais complicado. Ele até questiona se isso poderia ajudar a superar traumas, como perder um filho. E rejeita totalmente. Usa aquela frase forte: a cura da doença é mais doença.
Ou seja, acha que só piora a situação, não resolve nada na raiz. Mas a gente precisa considerar, né? Mesmo que a fonte não concorde. Será que para algumas pessoas ter um baby prim não é uma forma válida de realizar um sonho de ter filhos? Talvez num ambiente que elas sintam como seguro, ou porque a vida real tem limitações. É um contraponto importante, sim. Pode ser uma forma de expressão, de lidar com emoções. Embora a pessoa, no áudio, veja isso só como uma gambiarra, uma solução improvisada e inadequada para problemas reais. Ele insiste que problema real precisa de solução real. Exato. E é curioso que ele parece criticar menos outros gastos no jogo. Roupa, móveis para o avatar. Ele até critica a aparência de alguns avatares, mas a bronca maior é com os bebês. Parece que o incômodo é a carga emocional, né? O que ele vê como negação da realidade. Isso. Ele chega a chamar os criadores desses bebês de aproveitadores. É uma visão bem dura. E ele conta que já teve parceiras no Second Life que tinham esses bebês. Ah, teve essa experiência pessoal também. Sim, e a postura dele era tipo, ok, você cuida do seu bebê, mas não me envolve, não pede dinheiro pra isso. Entendi. Uma tolerância distante. Exato. Ele diz que respeita a liberdade de cada um gastar como quiser, mas não abre mão da opinião dele. Eu respeito, mas eu acho ridículo. Bem direto. E ele faz uma comparação interessante entre o uso que ele considera saudável do SL, entrar, conversar, se divertir um pouco e sair, e o que ele chama de uso abusivo. Que ele compara a exageros perigosos na vida real, tipo dirigir bêbado. Justamente. E para ele, essa dedicação intensa aos baby prims cai nessa categoria de abuso, de excesso que ignora a vida real. Ele até pergunta, e se o SL acabar amanhã? Lógico mesmo, com a capacidade da pessoa de lidar com a realidade, né? Exatamente. O equilíbrio entre o virtual e o real. Então, o que essa fonte nos traz é essa tensão muito clara. De um lado, a ideia de buscar felicidade, realização, até simular laços de família no virtual. E a liberdade de fazer isso, né? Sim, e do outro lado, uma crítica muito forte que vê isso como uma fuga, um desperdício, uma desconexão preocupante com o mundo real. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Qual é o papel, qual é o limite das emoções e das experiências que a gente vive nessas plataformas virtuais? Até que ponto elas podem ou devem complementar a vida real? Ou será que correm o risco de substituir interações e responsabilidades do mundo físico, como teme a nossa fonte? Essa ligação emocional forte com um pixel, como foi descrito, realmente desafia a gente a pensar sobre o que são as relações e as prioridades hoje na era digital. Fica aí a reflexão. Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que gera bastante discussão, olhando para fontes com uma visão bem crítica sobre os bebês prim, aqueles avatares no Second Life, e também os bebês reborn, as bonecas hiperrealistas. A fonte principal que temos aqui, bem, ela não vê isso como um simples passatempo. A visão é de que seria uma fuga da realidade, sabe? Ou talvez uma forma não muito adequada de lidar com desejos de maternidade ou paternidade. É uma perspectiva forte. Questiona muito essa dedicação de tempo, de afeto e até dinheiro a um pixel ou a uma boneca, né? Principalmente quando se compara com necessidades reais, de pessoas reais. Então a nossa ideia aqui é explorar os argumentos por trás dessa visão mais contundente. Falar sobre escapismo, os limites entre o virtual e o real e as responsabilidades que essa fonte acredita estarem sendo deixadas de lado. Certo? Vamos então analisar isto melhor? O argumento central que a fonte apresenta é que investir emoção, tempo e recursos num avatar ou numa boneca é problemático. O material coloca isso ao lado a lado com necessidades bem concretas, tipo crianças em orfanatos que precisam de ajuda real, né? Exato. E é interessante notar como essa visão meio que coloca no mesmo patamar os bebês prim e os reborn. Sim. Vê os dois como manifestações da mesma... A fonte chega a usar um termo forte, quase como uma doença psicológica, por assim dizer. Pois é. E acho fascinante analisar isso no contexto maior do escapismo, né, que plataformas como o Second Life, por exemplo, oferecem. A crítica da fonte vai muito nessa linha da falta de limites, da confusão que pode gerar entre fantasia e realidade. Para essa visão, isso ultrapassa o simples entretenimento. Vira uma questão psicológica mesmo. Exatamente. Sugerem até que talvez quem tem um bebê reborn só não tenha um prim porque, sei lá,
não conhece o Second Life. Reforça essa ideia de que são fenômenos ligados na cabeça de quem critica. E tem um ponto que a fonte aborda que é bem sensível. É a frustração com que ela descreve como uma cultura de aceitação geral, um vale-tudo. Ah, sim. Onde criticar diretamente parece ser mal visto, em nome de uma falsa amizade, como a fonte coloca. Uhum. Eles usam até uma analogia bem forte para mostrar por que se recusam a validar o que consideram prejudicial ou absurdo. Como aquele incidente da boneca no hospital que é mencionado. Exato. E essa questão dos limites que a fonte levanta o tempo todo, ela se estende para as consequências no mundo real. O caso do hospital é usado como exemplo disso, de como recursos reais podem acabar sendo desviados, né? Sim. E surge também o argumento do efeito bola de neve. A ideia de que aceitar pequenas fugas da realidade pode aos poucos levar à normalização de coisas mais sérias. Mesmo dentro do próprio escapismo, a fonte defende que tem que haver limites claros. Tipo, cada um no seu quadrado, mas com responsabilidade. E a crítica financeira também aparece forte. Questiona-se o dinheiro gasto com itens virtuais, fraldas para avatares de bebês, por exemplo. Argumentando que esse dinheiro poderia ir para ajudar crianças de verdade. Claro, a fonte até reconhece o direito de cada um gastar como quiser, mas a crítica é bem específica para este tipo de gasto. Considera um desperdício diante das necessidades reais. Pois é, isso levanta um ponto central, que é a tensão que existe no material que a gente analisou. Por um lado, eles expressam respeito pelo carinho, pelo afeto genuíno por crianças. Mas, por outro lado, tem uma objeção muito forte quando esse afeto é canalizado para avatares ou bonecas. Chegam a chamar de egoísmo. É uma palavra forte. Muito. E a fonte até diz que está aberta ao diálogo, mas deixa claro que não vai mudar de opinião, que acha isso problemático e ponto. Mas é interessante que você mencionou que há um contraponto nas fontes, né? Uma outra voz. Sim, tem uma voz secundária que aparece apelando mais ao respeito pelos diferentes verdades de cada um, sabe? Pelas diferentes formas de lidar com a vida, com a dor, talvez. Só que a visão principal, essa mais crítica, rejeita essa ideia de múltiplas verdades nesse caso específico. Exatamente. Para essa visão, não se trata de uma verdade pessoal, mas sim da realidade objetiva. Então, o que a gente tira dessa análise toda é esse confronto direto que o material apresenta. A visão dos bebês virtuais e reborn como um escapismo problemático, quase, patológico na visão deles. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Onde é que fica a linha? A linha entre uma fuga inofensiva da realidade, seja pelo virtual, seja por objetos simbólicos, e um comportamento que começa a levantar questões éticas ou psicológicas mais profundas. Principalmente quando essa fuga envolve simulações tão intensas de cuidado, de afeto parental, como essas que a gente discutiu. É uma questão sobre limites, sobre intenções e sobre o impacto real das nossas escolhas, virtuais ou não.